Então agora a gente vai fazer a dedução dessas 6 identidades vetoriais aqui, bem simples, né? Todas são a propriedade de derivação, que é uma constante, vezes uma função, aí a constante sai da derivada. Então a gente tem esses tipos de derivada aqui, o gradiente de um campo escalar, o gradiente de um campo vetorial, o divergente de um campo vetorial, né? Na primeira parte do curso eu explico o motivo de não existir um divergente de um escalar. Aqui tem um rotacional de um campo vetorial e o laplaciano tem do campo escalar e do campo vetorial também. Então todas essas identidades aqui são muito simples de demonstrar, né? Eu vou começar aqui com a 4.24, que eu escrevo aqui o primeiro membro, né? E expando esse primeiro membro em notação inicial. O gradiente de um escalar, que é a constante vezes o escalar é um escalar, né? É del I. Aqui entre esse parênteses eu vou colocar o que eu tiver aqui como gradiente e um versor é I, porque o gradiente é um vetor, né? Então está aqui uma direção, um versor para mostrar que é um vetor, um tensor de ordem 1. E agora essa derivada vai atuar, eu posso pensar de duas formas. Eu posso pensar na regra do produto, que vai dar certo também, ou posso pensar aqui direto. Como eu tenho um caso mais simples, é uma derivada, em cima disso aqui eu posso tirar a constante da derivação. A notação inicial só serve aqui para tirar qualquer dúvida, porque aqui são derivadas tridimensionais. Então, às vezes pode ter uma dúvida, pode não ser imediato se a constante sai da derivação. E quando a gente abrir notação inicial, isso daqui é derivada individualmente em relação a uma variável, quando esse índice I variar em um somatório. Então, uma derivada que eu posso tirar o C e escrever aqui direto. C del I, agora eu não preciso mais do parênteses, né? Que eu não tenho dúvida do que eu estou derivando. Quando tem só um símbolo, o que estiver imediatamente à direita do del vai ser o objeto de aplicação, né? E agora isso daqui eu reconheço como o gradiente de φ. E assim sai fácil essa primeira. O que eu falei aqui da regra do produto é que se nós fizermos a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, aqui a derivada da constante é zero, né? Então sobra só essa parcela aqui. Então essa aqui já foi. E todas essas outras vão ser rápidas dessa forma, né? Eu vou fazer aqui do lado. A 4.25. Agora aqui é o gradiente de um campo vetorial. Porque a constante vezes o campo vetorial também é um campo vetorial, né? Então, expandindo isso daqui em notação inicial, eu vou ter del I. E aqui esse campo vetorial, eu vou precisar que ele esteja em outro índice, por exemplo, o índice J. Eu repito um versor em I e outro versor em J. Agora sim, em relação a essa derivada, né? Primeiro eu vou escrever esse del I. Então, a componente disso é simplesmente C a J. E eu repito aqui os versores, é I, é J. O gradiente de um campo vetorial se escreve assim: um índice primeiro, para o del, um índice para o campo vetorial. O primeiro versor vai ser em relação ao primeiro índice, e o segundo versor vai ser em relação ao segundo índice que apareceu aqui. E isso daqui não pode comutar. O produto diádico não aceita isso. Então, eu não posso trocar a ordem desses índices aqui. Agora sim, dessa derivada, eu vejo claramente que a constante sai, né? Então C del I, agora eu não preciso mais do parênteses, porque eu só tenho um objeto aqui, não vai me causar mais dúvida do que está sendo derivado. AJ é I, é J. E isso daqui é a constante vezes o gradiente do campo A. Então,
Tá aqui a 4.25. A 4.26 é o divergente do campo vetorial C vezes A. Aqui eu vou pegar um índice, né? Como é o produto escalar, aqui o mesmo índice. C, A, índice I. Então agora eu vou usar aqui essa notação de parêntese com índice subscrito para escrever a componente desse campo vetorial aqui nesse índice. Então del I, C, A, índice I. Agora o C sai dessa derivada e pelas mesmas explicações anteriores não preciso mais do parênteses. Del I aí. Aí é que eu identifico isso aqui como o divergente de A. Mais uma aqui, a 4.26. Tá? Agora, a 4.27. Todas essas são assim bem simples, né? Só que a notação inicial funciona para quando a identidade é complexa ou quando ela é simples também. O rotacional desse campo vetorial é um epsilon de jk. Esse primeiro vetor nesse primeiro índice, del I. Esse segundo vetor nesse segundo índice. Então, C, A, componente J e o versor em K nesse terceiro índice. Agora aqui eu vou ter epsilon de jk, del I. Aqui eu ainda preciso do parêntese por causa da derivada, mas esse subscrito J some, que agora eu já vou representar a componente J desse campo vetorial, né? E aqui eu repito o EK. Agora fica claro que o C pode sair dessa derivada e ele pode sair também, permutar com esse símbolo Lipschitz, porque isso daqui nada mais é do que uma constante também, né? Assim, uma constante quando o I, o J e o K estão fixados. Isso daqui vai ser o número 0, o número 1 ou o número menos 1. Mas aqui a derivada não é em relação ao índice I, é em relação ao xi, né? Que foi uma convenção que a gente fez para simplificar. Que o del xi a gente denota por del índice I. Então, a variável dessa derivação aqui é o x índice I. E não só o índice, né? Então, isso aqui é só uma convenção, uma notação. Então, apesar de que isso daqui varia, ele também é uma constante perante as derivações, né? Então, eu tiro essa constante daqui e repito o resto aqui, né? O epsilon de IJK, del I, agora eu não preciso mais do parênteses, AJ é K, o que resulta em C rotacional de A, mais S. Agora aqui a 4.28, Laplaciano de um campo escalar, a constante vezes o campo escalar. Então, o Laplaciano eu vou pegar o del duas vezes em dois índices iguais. Então, del I, não vai ter nenhum versor, porque o Laplaciano de um campo escalar continua sendo um campo escalar, né? O Laplaciano não altera a ordem do tensor. E não faz sentido eu colocar um outro versor aqui, porque ele teria que ter um índice. Não poderia ser I, porque já tem dois Is, e não poderia ser outro, porque ele iria ficar sozinho. Então a notação inicial mantém essas coerências. Agora, essas duas derivadas estão atuando em C, φ. Só que esse C aqui pode sair dessa derivação e dessa daqui também, né? Então C, del I, φ. Isso daqui eu identifico como o Laplaciano de φ. Mais essa daqui. E agora aqui a 4.29 é o Laplaciano de um campo vetorial. O campo vetorial é o C vezes A. Então, aqui eu faço o seguinte, a expansão do Laplaciano vetorial, né? O Laplaciano vai ser del I,
E aqui entre parênteses eu vou expandir o vetor em notação inicial, né? Então C, AJ, versor J. E fecho o parênteses. Agora eu vejo que esse C pode sair dessas duas derivadas aqui. Aí eu repito, del I. Outra coisa aqui que também é constante é esse versor, o E índice J. Então, eu posso tirar ele também desse parênteses das derivadas, né? Então vai sobrar só o AJ dentro desse parênteses. Aí fica indiferente eu escrever esse parênteses ou não, já que eu não vou ter mais dúvida quanto ao objeto da minha derivação. Então aqui eu coloco AJ, porque quando não tem um parênteses, tem um del, a derivada é o que está imediatamente à direita. Então esse del está derivando o AJ e esse del aqui está derivando o del I AJ, né? Que isso daqui se torna apenas um objeto perante a visão desse aqui. Aqui eu repito, o versor é J. E aqui eu consigo associar, né? C, o del I vai ser o laplaciano. Ele vai estar atuando nisso daqui. Só que isso daqui é o vetor A. Então, essa última identidade aqui está demonstrada também, né? Eu poderia continuar sem a argumentação de que esse versor é constante, né? Para tirar ele dessa derivada. Eu só associaria nesse parênteses aqui, que aqui dentro tem claramente, né, o vetor A. E aqui fora, del I é o laplaciano. Então, dessa forma, essas identidades aqui ficam demonstradas também.